Pode parecer estranho, mas até a Honda tem o que ganhar com a saída de Marc Marquez na MotoGP. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Não, eu não tô louca. A Honda também vai se beneficiar da saída do Marc Marquez. É claro que perder um piloto como o Marc Marquez, um piloto que durante muitos anos conseguiu superar qualquer deficiência da moto para transformá-la num protótipo vencedor, para transformá-la num protótipo campeão, é um problema. É óbvio que é. A Honda dependia do Marc Marquez para ter resultados expressivos e fez isso durante muito tempo. Só que a partir do momento em que as coisas deixaram de funcionar, a pressão na Honda ficou maior, porque todo mundo sabe a capacidade do Marc Marquez. Então, quando ele não consegue vencer, fica mais do que evidente que a moto tem um problema. Isso a gente não viu só em 2023, né? A gente já viu isso antes. A gente viu quando ele se machucou lá em 2020 e não tinha ninguém capaz de fazer nada com aquela moto. Porque era uma moto que tinha sido desenvolvida por ele, né, o desenvolvimento orientado por Marc Marquez. Era uma moto que não funcionava para todo mundo. Era uma moto que não era qualquer um que sentava ali e conseguia fazer funcionar, ele fazia. E a partir do momento em que ele ficou ausente e os resultados desapareceram, ficou muito claro que assim, opa, a RC213V tem um problema. Só que 2023 foi um ano ainda mais particular, porque depois de todos os problemas físicos que ele teve, 23 foi aquele ano em que ele começou a temporada pronto. Fisicamente ele não era mais um problema, ele não tinha mais um problema. Ele tinha feito a cirurgia que tinha que fazer, deu o tempo de recuperação que precisava dar, ele estava fisicamente pronto. Na primeira corrida, ele se machucou de novo no braço direito, né? Porque sabe como é que é, a lei de Murphy. Só que as coisas foram acontecendo e o resultado não vinha, e ele ia caindo e tudo mais. O Marc Marquez chegou num ponto do desespero, óbvio, e o ponto do desespero foi embora. Por que eu falo em desespero? Marc Marquez não acredita que a Honda possa se recuperar? Não, ele acredita. Tanto acredita que está saindo deixando a porta aberta, está saindo dizendo que pode ser que volte um dia. Só que o problema é que em fevereiro agora o Marquez vai fazer 31 anos. Então ele está vendo que ele não tem mais tanto tempo para esperar. Durante muitos anos ele pressionou a Honda, ele insistiu com a Honda para que a moto fosse desenvolvida, né? Para que a moto desse aquele passo que era necessário. E isso não aconteceu. Então ele viu que assim, opa, eu não posso mais ficar esperando aqui. A gente vai ter no ano que vem um piloto de 19 anos, que é o Pedro Acosta. Então um cara de 31, ele já é exatamente assim, um veteranaço da categoria. Não dava mais para ele ficar esperando a Honda. E é isso que ele fez. Ele decidiu parar de esperar, largou a Honda para ir correr com uma Ducati, que é a melhor moto do grid. Não interessa se a gente está falando que ele não vai correr com a moto de 2024. Não, ele vai correr com a moto de 2023, que é a moto campeã do mundo. E a Ducati já nos últimos anos, ela tinha uma moto melhor do que todo mundo. Fosse GP22, fosse GP23, que seja a GP24. É uma baita moto. Então, esse foi o movimento dele. Buscar uma maneira de ser competitivo. Absolutamente compreensível, não tem nada de errado com isso. Do lado da Honda, eles estão perdendo um piloto que foi referência deles por 11 anos. Então, claro, tem um impacto duro aí. Mas tem outros poréns. A Honda vai economizar uma grana, né? Porque o Marc Marquez ganhava muitíssimo bem e agora esse salário não vai ser direcionado para um piloto. O Marini não chegou ganhando o que o Marc Marquez ganhava, o Joan Mir não ganha perto do que o Marc Marquez ganhava. Então a Honda vai economizar uma grana. Claro, está perdendo também um patrocinador, né? Red Bull fica com o Marc Marquez, não vai ficar com a Honda, mas mesmo assim vai economizar uma grana. Só que o outro ponto, e esse eu considero mais importante, e eu já falei isso aqui antes, Marc Marquez é um excelente piloto, mas ele é péssimo para desenvolver moto. É uma realidade. Se ele fosse bom de desenvolver moto, a Honda não estava no buraco que está. Porque ele nem precisa ser bom, tá? Esse é um ponto importante. Ele não precisa ser bom, porque ele consegue compensar os problemas da moto. Claro que desde uma limitação, né? Não pode ser um fiasco completo, porque ele não vai transformar um fiasco numa moto campeã. Mas se você tiver uma moto ajeitadinha, ele consegue fazer a diferença necessária para fazer dessa uma moto campeã. Sem isso, a Honda vai ter que deixar o desenvolvimento na mão de outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? Joan Mir, que foi campeão com a Suzuki. O Luca Marini, que vem de uma equipe Ducati, né, correu com a VR46 durante todo esse tempo. O Johan Zarco, que é um piloto já experimentado, é também um veterano, vem também de uma Ducati oficial, porque
Aí ele corria na Pramac como a moto do ano. E o Takaki Nakagami. Desses 4 a gente pode descartar o Nakagami, né? Porque o Nakagami, em todo o tempo dele de MotoGP, ele não conseguiu um nível de competitividade que fosse assim impressionante para justificar a permanência dele por tanto tempo. Também tem o ponto dele não ser ouvido no desenvolvimento, mas aí a Honda tem que mudar a filosofia dela. Agora, se a gente olhar para os outros 3, são pilotos ali que têm um certo nível de experiência, mas se eu tivesse que apostar as minhas fichas em alguém que vai ajudar o desenvolvimento, eu diria o Luca. Não pelo fato de, nossa, olha que piloto competitivo, não, mas porque todo mundo sempre reconheceu no Luca um cara inteligente e um cara que é capaz de explicar aquilo que ele quer. Então, quando os engenheiros sentarem com ele, para ele falar assim, olha, o problema na moto é esse, ele não vai deixar dúvida, ele vai conseguir apontar direitinho, ó, tá aqui o problema, tá ali o problema. Então, e a Honda precisa ouvir todo mundo, né? Então, se ela chegar a essa conclusão que, olha, todos os 4 vão ter que participar, daí o caminho vai ser melhor andado. Mas, além disso, ela se livra da pressão de ter um Marc Marquez ali o tempo inteiro querendo o resultado imediato. Então, ela consegue trabalhar com um pouco mais de respiro. Ninguém vai começar 2024 imaginando que, opa, a Honda vai vencer a primeira corrida e vai chegar chegando com o pé na porta e tudo mais. Ninguém vai assistir corrida da MotoGP esperando um milagre da Honda, como a gente esperava até 2023, porque a gente esperava um milagre do Marc Marquez. E tem um outro ponto ainda, né? Os holofotes não vão estar lá. Os holofotes vão estar na Gresini, onde o Marc Marquez vai estar correndo, porque todo mundo agora quer saber o que o Marc Marquez vai fazer em cima de uma moto Ducati. Então a Honda vai poder trabalhar focando naquilo que ela precisa focar, o trabalho de bastidor, o trabalho para botar a moto de pé, para botar a moto competitiva. Isso é o mais importante para ela. Então economiza, não tem a pressão de um cara que quer e está desesperado para vencer, e você também não tem todo mundo olhando para você o tempo todo. Claro, a gente quer saber como a Honda vai evoluir? Óbvio que a gente quer. A gente vai ficar olhando para isso ao longo da temporada? A gente vai ficar olhando para isso durante a temporada, mas com uma expectativa um pouco mais controlada. Porque a gente não tem aquela coisa de, meu Deus, agora vai, não, olha, chegou na Alemanha, essa corrida a Honda vence. Não vai ter mais isso. Então, dá para trabalhar com um pouco mais de calma. A Honda precisa mudar a filosofia dela, tanto a Honda quanto a Yamaha. Eles precisam se aproximar do método de trabalho europeu, porque eles trabalham mais rápido, enquanto as fábricas japonesas levam um pouco mais de tempo, eles querem testar tudo muito direitinho e tudo mais, então eles precisam acelerar esse processo de desenvolvimento, mas a Honda vai ter um pouco mais de paz de espírito para fazer isso. E Marc Marquez não está totalmente perdido, né? Se a moto evoluir, ele tem um ano de contrato com a Gresini, ainda dá para voltar. Aí o Joan Mir que ficaria lascado, né? Porque o contrato dele termina em 2024. Mas isso é papo para outro dia. Agora me conta aí. Você acha também que a Honda vai poder aproveitar dessa saída do Marc Marquez? Ou só é um problema? Até mais.